quando ganha, tem análise. Então, quando perde, também tem. E, obviamente, pelo que aconteceu, a gente tem que entender o que aconteceu, né? Eu sei que é uma análise que muita gente não vai querer ver, mas é extremamente necessário para que a gente entenda de fato o que aconteceu. Paulo tem algumas opiniões impopulares, então eu já peço para você que está assistindo deixar o seu like, se você puder, espalhar e compartilhar, para que a gente entenda até na pior derrota o que é que precisa ser melhorado, o que é que funcionou e até o que é que funcionou de certa forma, né, Paulo? Paulo fez análise lá direto do Rei Pelé, vocês sabem que nós estávamos lá e é necessário, obviamente, trazer para vocês aqui todo esse contexto para encerrar. Esse é o último conteúdo que eu vou fazer sobre esse jogo, encerra e acabou, vira a chave e um abraço. Antes de passar a palavra para Paulo, eu preciso lembrar para vocês que usando o cupom CANTO10, você tem 10% de desconto no Cases e Capas, no site casescapas.com.br. Tem muita variedade de capa, do Vitória, obviamente, você entra no site, pesquisa Vitória, tem muita variedade também de celular, muitas opções diferentes, e usando o cupom, você ajuda demais o Canto. Além de usar o cupom, comprando 3, o frete é grátis, então você ajuda demais aqui o canal. A Volt é parceira aqui do Canto, vocês já sabem, a gente continua com a parceria, vai rolar sorteio de camisa antes do jogo de domingo, garanto para vocês, agradecer a Fernanda aqui e a Vinícius, e também vai ter promoção no caminhão de Chopp Brahma no estacionamento do Barradão antes e depois do jogo. Se você quer pedir o seu chopp em casa, shopbramaexpress.com.br. Paulo, eu já vou colocar a análise na tela sem muita ideia, vamos lá para entender, né, o que é que aconteceu de fato, começando pela organização defensiva, vamos nessa. Perfeito. Antes de tudo, né, vamos entender qual foi a proposta do Vitória para esse jogo, porque quando a gente tomou uma porrada que foi 6-0, a gente até as dinâmicas, as ideias ficam um pouco assim despercebido. Mas o Vitória marcou no 4-4-2, só que, diferentemente do último jogo contra o Mirassol, onde a gente jogou numa espécie de 4-4-1-1, né, com o Mateuzinho fazendo esse encaixe individual no Yuri, né, já que o Mirassol e o CRB saem da mesma forma, o 4+1 basicamente tem ali a mesma estrutura de atacar, o 4-1-2-3, e muitos momentos o CRB também atacava dessa forma. Diferentemente desse momento, o Vitória utilizou a dinâmica que utilizou, só que no primeiro jogo contra o Mirassol, lá em São Paulo, que em vez de ter um jogador fixo, o Vitória invertia entre Castilho e Oswaldo. Quando a bola vinha para a esquerda, Castilho soltava no zagueiro e Oswaldo fechava em Falcão. Quando a bola ia na direita, Oswaldo fechava no zagueiro e Yuri Castilho fechava no Falcão. Tudo para quê? A mesma premissa que teve também no jogo contra o Mirassol, impedir com que esse volante, né, do CRB tivesse bola descoberta e tivesse essa opção de passe para poder sair. E aqui vocês estão vendo, né, o CRB fazendo essa saída 4+1+2. É bom salientar, né, que quem acompanha o pré-jogo do Canto Negro já tem esse spoiler do adversário antes do jogo. Vocês viram que a gente trouxe aqui, o CRB joga nesse 4-1-2-3 ou o famoso 4-3-3 em V no meio de campo. Né, e o Vitória, como vocês estão vendo, a ideia inicial era o 4-4-2 com o Thiago Lopes na esquerda, né, e o Matheus Gonçalves na direita para apoiar Marcelo e Ian defensivamente, e na frente Castilho e Oswaldo com essas dinâmicas e variações de fechar em Falcão, né? Quando a bola ia um lado, um fechava, a bola balançava para o outro lado, o outro fechava, mas a ideia inicial era não fazer com que esse volante tivesse bola descoberta. Aqui a gente já vê outro ponto também do CRB, além, né, de notarmos esse 4-3-3 dele. É que João Paulo, né, que para mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor do CRB dentro de campo, junto com o Samu Ramon, que destruíram a partida, né, nesse 4-3-3 em V, ele era uma peça fundamental desse meio de campo para pegar essa bola e conectar, criar a jogada no corredor central do Vitória, dificultando muito a nossa marcação, porque eles induziam o Vitória ao campo deles, o Vitória, que pouca gente percebeu, mas o Vitória, no início do segundo tempo e também no início do primeiro tempo, que vocês estão vendo agora, marcou com linhas altas. E aí, o que cai por terra, né, todo argumento que fala, o Vitória tem que marcar pressão em todo jogo. Bom, nem sempre isso é esse fenômeno de sucesso. O Vitória marcou pressão, ou melhor, subiu linhas altas contra o CRB e tomou 6-0. Então, acho que isso é bem relativo. Tem que subir pressão, tem que subir marcação. Eu concordo, e se você olhar nesse seu vídeo aqui, velho, a reação de Condé, olha a reação dele quando a bola entra descoberta. Olha a reação, olha os braços abertos. Dele sabendo que a jogada ia seguir, ele revoltado. Exato. Continue. Perfeito. E aí a gente vê a principal arma do CRB, né, em todo o campeonato, pelo menos nos últimos jogos, com essa boa campanha do Neo Paulista, que é o contra-ataque. Coisa que eles fizeram muito bem. Daqui a pouco a gente vai se estressar um pouquinho
analisando os gols sofridos, né? Essa análise ela falou, né, que muita gente não queria assistir e tenho certeza que é a análise que também que ele não queria ter que apresentar, mas são ossos do ofício, trabalho é trabalho, né? Então a gente tem que mostrar pelo menos qual foi a ideia inicial do Vitória e a gente vai entender também por que não funcionou, né, no principal minutagem no jogo. Você que está assistindo aqui, primeiramente, obrigado, você é um guerreiro. Segundo ponto, deixa o seu like aqui, se você puder, pelo trabalho. Vamos agora para a proposta ofensiva do CRB. Eu tô rindo de desespero, tá, galera? Vamos lá. Mas já passou. Aqui é o último que já falar sobre isso. Segue, Paulo. Perfeito, mas as porradas também precisam ser lembradas, né? Para não acontecer nunca mais. Então, por isso que a gente enfatiza também aqui. Novamente, o CRB fazendo 4-1-2-3. Olha ali novamente a movimentação de Oswaldo fechando em Falcão. O CRB é um time que, embora tenha uma das suas principais armas jogar em transição, contra-ataque muito forte, muito veloz, né? Com o Anselmo Ramon fazendo pivô, mas também é uma equipe que valoriza a posse de bola, principalmente quando está jogando dentro de casa. Quando está dentro de casa e a equipe adversária baixa os blocos, o CRB busca controlar um pouco mais o jogo. E aqui, outra dinâmica também foi, né, vista no jogo, que é a ideia do porquê a escalação de Thiago Lopes. Antes de todo mundo me crucificar aí, estou só mostrando qual foi a ideia que Condé teve para a escalação dele. A ideia de Thiago Lopes ali na esquerda, jogando aberto, era justamente para ajudar essa marcação ali do Hereda contra o Marcelo, já que na direita do CRB caía o Hereda e caía, se eu não me engano, o Léo Pereira, ou era o Renato, acho que era o Léo Pereira. Eram dois jogadores muito agudos no corredor lateral. E o Hereda, né, por o lado esquerdo do CRB, tá com o Matheus Ribeiro, que era o lateral improvisado. Então, as principais ações do CRB já viriam normalmente pelo lado direito. Imagine, né, pela direita agora com o lateral improvisado. Então, já agora foi por ali. Aqui a gente já vê, né, o Falcão baixando um pouco mais e olha como o CRB gera, né, essa aproximação no meio de campo. Mais um adversário que consegue aproximar no meio de campo. Mais um adversário que consegue ali trabalhar essa posse de bola, esse jogo de aproximação, né, fazendo com que o Falcão se movimente em alguns momentos para gerar espaço no meio de campo. E a gente via que o Renato baixava em alguns momentos, que o Léo Pereira baixava no meio de campo em alguns momentos, coisa que o Chico também fez no Mirassol, no penúltimo jogo da gente. E a gente pode ver aqui um pouco qual foi também a ideia do CRB, porque isso, em alguns momentos, né, trouxe algumas dificuldades. Eu vou passar aqui um vídeo num campo tático que vai deixar isso um pouco mais notório para vocês, mas vocês vão ver aqui novamente, olha como o Vitória cede espaço no meio de campo, João Paulo pega essa bola ali com espaço no interlinhas, tem um apoio e aí acaba sofrendo a falta com dois jogadores já próximos para poder acelerar esse espaço e ajudar a marcação. Aqui vai ficar mais claro ainda, tá, esse 4-3-3 ou 4-1-2-3, como vocês preferirem optar do CRB, e novamente Hereda sempre apoiando mais, sempre subindo mais que o Matheus Ribeiro, o Castilho agora fechando ali no Falcão, e aí vem a bola longa para frente, o CRB buscando o Anselmo Ramon, que também tem uma peça fundamental nesse ataque do CRB, ele que sai muito da área, gera muito apoio, cai na direita, cai na esquerda, gera triangulação, gera espaço para os pontas, né? Muitas vezes a saída de Anselmo Ramon dentro da área fez com que surgisse um intervalo entre os defensores do Vitória, para esses pontas infiltrarem em algumas situações do jogo. Então é um jogador muito inteligente que fez uma ação muito boa, né? Aqui o 4-3-3 com o V no meio de campo, mais uma vez do CRB, conseguindo povoar ali esse entre linhas, né? E muito somente gerando dúvida, porque quando o Falcão saía um pouco dessa parte central do campo, em vez de ter somente o João Paulo e também o Lucas Lima por dentro, o Léo Pereira baixava e ficava 3, ou então o Renato baixava e ficavam 3 também, o Anselmo Ramon baixava, ficava 3, 4 ali, nessa região do meio de campo, e acabava que sobrecarregava tanto o Dudu como o Rodrigo Andrade em alguns momentos. Mais uma vez, eu agradeço a você que está assistindo até aqui. Se você puder, deixa o seu like, é importante aqui para o trabalho. A gente vai trazer agora a construção ofensiva do CRB. Paulo meteu até um campo tático, rapaz. Pois é. É importante, galera, lembrar que tudo isso daqui a gente coloca na tela, não é só para... tem que lembrar porque é trabalho. Não, tem que lembrar para não acontecer de novo, Paulo. Pode seguir. Perfeito. Aqui, mandando um abraço para o Marlon Santos, lá de Maceió, né, que a gente estava conversando, ele que disponibilizou, né, esse campo tático. E aqui acontece um pouco o que aconteceu durante o jogo, né, do CRB. Tinha momentos que Oswaldo e Castilho não conseguiam fechar esse espaço ali em Falcão, né, e aí eles fechavam, né, nos zagueiros, aí buscava pressionar, avançar as linhas, e aí vinha que Falcão tinha muitos momentos que ficava sozinho ali nesse meio de campo, e aí Dudu ficava sobrecarregado. O que dificultou muito também que Dudu tomou amarelo com 13 minutos de jogo. Então quando o Dudu toma esse amarelo, esses saltos que o Dudu estava fazendo no meio de campo, ele teve que cadenciar um pouco mais. Então sempre ficava ali um jogador livre do CRB dentro, né, ali dentro das linhas do Vitória, perto do corredor central, e gerava esses ataques do CRB.
Me preocupa, Paulo, é que não é a primeira equipe que joga na nossa entrelinha, né? Nem a segunda, nem a terceira, Sim. nem a quarta, nem a quinta. Não é a quinta equipe que baixa um volante pra saída, que a gente sobe pressão com o volante, a gente fica com problema no entrelinhas, que os caras têm espaço pra jogar na frente da nossa zaga. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Minha preocupação, na verdade, é essa, mas vamos lá. Aqui a gente tem a marcação do CRB com bloco alto. Deixa eu já voltar do começo aqui, Paulo pode seguir, vamos lá. Perfeito. Aqui a gente vai entender um pouco, né, o que aconteceu do CRB. É praticamente o que o Mirassol também fazia quando marcava pressão no Vitória no Barradão. O 4-1-3-2, né, em bloco alto, buscando ali encaixar, mas o CRB também era uma equipe que tinha muita referência individual mesmo, principalmente em saída de bola do Vitória, e obrigava o Vitória a sempre quebrar essa bola, como eu disse, para Castilho, Thiago Lopes, Gonçalves e, né, o Oswaldo ajudarem ali nesse quarteto, porque ficaria em igualdade numérica. Né? Novamente o CRB no 4-1-3-2 e o Vitória quebrando essa bola para tentar nessa igualdade numérica na frente com o Thiago Lopes, Castilho, Oswaldo e Gonçalves, tentar fazer esse ataque mais rápido, sair com mais velocidade e pegar essa primeira linha do CRB sem tanto apoio, né, da linha de frente e também, né, desorganizado através da disputa de primeira e segunda bola. É o que não funcionou muito, né? O CRB obrigava o Vitória a fazer essa bola longa e na maioria das vezes o Vitória conseguia recuperar essa posse, seja na primeira, seja na segunda bola, o CRB conseguia ter o controle e recuperava novamente. O Vitória não conseguia, né, chegar com tanta qualidade assim, né, no primeiro tempo. Aqui novamente o CRB avançando as suas linhas, a gente pode ver aí um pouco da referência individual, cada um fechando ali no setor para tirar a linha de passe, e olha como isso dificultou tanto a saída do Vitória. Camutanga tá vindo na esquerda, ele saiu da direita, na esquerda, conduzindo, achando linha de passe, não encontrou, teve que fazer a bola longa, chutão para frente e não encontrou ninguém. Então o CRB também abafou muito o Vitória, e diferente da pressão do Vitória, né, que em alguns vezes funcionou, mas a do CRB incomodou muito mais a gente. Lembrando que neste momento aqui ainda tava 0-0, né, Paulo? Isso. Imagine, meu Deus. Mais uma vez, vamos lá agora para as dificuldades do Vitória em construir o jogo, que não vem de hoje, né? Mas vamos falar especificamente desse jogo. E se você puder, não esquece de tocar no gostei, é fundamental aqui pra gente. Perfeito, aqui já vê que o Vitória, né, em alguns momentos até conseguia verticalizar o jogo no primeiro tempo, né, o Vitória até chegou próximo ali ao último terço no primeiro tempo, mas pecava em algo que a gente fala há muitos jogos na Série B. Claro que não podemos ser hipócritas e dizer que aconteceu em todo jogo, não, mas realmente teve muitos jogos que a gente teve que voltar nessa tecla e falar sobre tomada de decisão, passe errado. O Vitória foi um jogo onde o Vitória errou muita decisão, não à toa que 3 gols dos 6 que a gente sofre foram de erros com a bola no pé, onde o Vitória cede o contra-ataque com a posse, perde a posse, entrega o adversário o contra-ataque. E foi mais um jogo onde o Vitória desperdiçou muitas chances. Chegava até o último terço, em alguns momentos de fato, mas errava o cruzamento, errava o passe decisivo, conduzia demais a bola, cedia um contra-ataque, como foi o caso dessa vez aqui, com o Dudu, e aí outras vezes também que a gente sofreu o gol, né, nessas conduções indevidas, sendo desarmado e cedendo contra-ataque para o CRB. Então foi um jogo onde o Vitória tentou realmente sair, tentou ali em alguns momentos no 4-2-4 com, né, o Thiago Lopes e novamente o Castilho, Oswaldo por dentro e o Gonçalves na direita, tentou esse 4-2-4, gerar essa igualdade, né, e conseguir criar o jogo por dentro, fazendo aproximação entre esse quarto defensivo. Depois o Thiago Lopes caiu mais por dentro, como a gente está vendo aqui, ele tentando construir mais jogo. Foi aqui que ele perde a bola, né, de um dos gols que o Vitória sofre, mas a verdade é que faltou repertório, principalmente também, além de ter faltado repertório nesse jogo, para mim faltou muita qualidade técnica dos jogadores também. Foram muitos passes errados. Não estamos aqui dizendo que os jogadores são ruins, que eles não são jogadores capacitados para criar ações, não à toa estão na liderança porque têm qualidade, mas nesse jogo específico foram muitos erros de passe, foram muitas tomadas de decisões erradas, foi muito nervosismo, muita ansiedade para definir logo, muita ansiedade para verticalizar o jogo. Isso fazia com que o Vitória perdesse muito. Obviamente que também tem a boa marcação no CRB, com essas referências individuais em alguns momentos, fechando as linhas de passe do Vitória, né? Dificilmente o Vitória conseguia ali achar um jogador com liberdade no campo adversário. Tinha momentos que através da condução o Vitória conseguia encontrar alguns espaços, mas para trocar passe assim, de pé em pé, triangulações, aproximações, o CRB permitia muito pouco, né, espaço, como a gente está vendo agora, como o CRB vai na marcação individual, né, conseguindo anular nossos espaços. Pois é, e é uma dificuldade de construção que a gente já tem há algum tempo, né? Vamos para a organização defensiva no segundo tempo. Aqui já estava 3-0, galera. Vamos lá, Paulo. Aí já estava muito complicado. A gente vai ver aqui um pouco do que com o Condé fez com as substituições de Wellington Nem
e de Zé Hugo no segundo tempo. Diferentemente do primeiro tempo, ele ficou Oswaldo e Castilho variando ali, né? O Wellington Ney já volta pro segundo tempo com a postura de ficar um pouco mais centralizado em Falcão, né? E Castilho totalmente avançado lá na frente. Então não tinha mais essa troca. Dificilmente a gente vê essa troca entre Wellington Ney e Castilho. A gente viu que o Vitória variou e muitos momentos. Aqui eu não posso dizer, tá? Cravar qual foi a estrutura, né, que o Condé pediu, porque foram duas que eu mais notei no segundo tempo. O 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. Né, foram as estruturas que mais aconteceu no segundo tempo defensivamente, variando um pouco ali do 4-4-2. A gente viu o Wellington Ney, como vocês estão vendo aí, fechado mais ali em Falcão, novamente aqui, se desenhando através das movimentações, principalmente de Dudu, em sair um pouco mais para pressionar, variando para esse 4-1-4-1, não sei, como eu disse, se foi a mando de Condé, ou se foi o entendimento de Dudu de fazer esse salto e aproximar ali, né, do jogador que estava baixando ao lado de Falcão para fazer a saída de bola, mas foi na estratégia que o Vitória buscou ali no início do segundo tempo. E até funcionou. Tá? Até o Vitória conseguiu, durante os primeiros 15 minutos, 20 minutos, mandar no jogo ali, controlar as ações, porém não o suficiente para abrir o marcador. Aqui o 4-2-3-1, que eu falei que também teve situações onde ele aconteceu. Mas, embora o Vitória, no início do segundo tempo, teve a chance de Zé Hugo, teve o cabeceio de Leonardo, teve 2 finalizações de Wellington Ney fora da área, ainda assim não teve a tranquilidade para conseguir colocar a bola na rede. E aí, depois que o CRB volta para o jogo, consegue marcar os gols com muita facilidade, muita tranquilidade, jogando muito também no emocional do Vitória, que para mim teve o teor técnico, teve o teor tático, mas a parte emocional também do jogador, a parte psicológica, pesou uma tonelada. A gente vai entender isso um pouco, né, nos gols sofridos que a gente vai analisar aqui. Pois é, eu concordo muito. Aqui a gente tem a ideia defensiva do segundo tempo, né, Paulo? Exatamente, aqui como a gente pode ver, foi uma espécie de 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, quando o Dudu saltava no Carlinhos, mas que no segundo tempo ele estava baixando um pouco mais ao lado de Falcão. A gente viu o Wellington Ney fechando mais nesse Falcão, diferentemente do primeiro tempo, né, que não tinha um jogador específico, era Castilho e Oswaldo. Castilho e Oswaldo revezavam de acordo onde a bola iria. No segundo tempo, pelo menos no início do segundo tempo, como dava para ver lucidez assim defensiva do Vitória, a gente viu que Zé Hugo pressionava mais o Herida lá na frente, o Oswaldo pressionava mais, né, o Matheus Ribeiro na esquerda e o Wellington Ney pressionava o Falcão por dentro. Agora a organização ofensiva do Vitória no segundo tempo, né? Aqui a gente tomou mais 3, mas vamos ver qual foi a ideia, tá, galera? Depois a gente vai falar sobre isso tudo, a nossa opinião. Segue, Paulo. Perfeito. Aqui, como eu disse, né, eu discordo da pessoa falar tudo deu errado. Não, nem tudo deu errado. Tem coisas que funcionaram, só que funcionaram no momento que não valia mais tanta coisa, né? Começaram a funcionar algumas ideias ofensivas, como já estava 3-0, que foi o início do segundo tempo. Né? Então eu concordo que falando de eficiência, não foi um bom jogo do Vitória, nem ofensivamente, nem defensivamente. Deu para entender as ideias, deu para entender o que era para ser proposto, mas tudo foi por água abaixo, perante o adversário muito qualificado, mas também, nesse jogo, eu também posso falar isso. Houve o mérito do adversário? Houve. Mas também houve, nesse jogo, muito demérito do Vitória. Muito demérito mesmo. A gente sempre aqui valoriza o adversário, valoriza, né? A gente sempre fala, não joga com 11 contos, joga com o adversário qualificado, e de fato a gente enfrentou, talvez hoje, uma das equipes mais constantes da Série B nos últimos 10 jogos. Mas também houve muito demérito do Vitória nesse jogo. E aqui a gente pode ver no segundo tempo, estava 3-0, a água bateu na nuca. Então, a Vitória, através das mudanças de Condé, voltou melhor, chegando no último terço, teve a chute de Zé Hugo, 2 finalizações de Wellington Ney, chegada no último terço, foram 3 cruzamentos em sequência nessa jogada aqui, Vitória rondando a área do CRB, empurrou o CRB para trás, tanto sim que o CRB faz o quarto gol com 32 minutos de jogo, em um jogo onde só teve, desses 32 minutos, uma chance clara, que foi a defesaça do Lucas Arcanjo no contra-ataque do CRB. Então, Vitória realmente volta melhor, mas não o suficiente para fazer os gols e também não o suficiente para segurar, né, essa ação, para pelo menos manter os 3-0. Não, depois disso, tudo foi por água abaixo, novamente, e aí a gente vai chegar em um dos lances que foi mais difícil para mim de analisar, mas temos que ser profissional. Que são os gols sofridos, né? Vamos lá. Puta merda, desculpa o xingamento, galera. Vamos lá. Aqui no início do primeiro gol, né, trazendo aqui em câmera lenta os jogadores que estavam posicionados próximo ao setor, Castilho, Ian e Dudu. E aí Dudu empurra Ian para frente, para avançar ali na frente, o que para mim indica que era para Ian ter fechado um pouco mais ali na frente. E aqui vai jogar esse Anselmo Ramon, tá em linha de impedimento, tá avançado impedido, por isso nenhum jogador do Vitória fica nele, só que aí na jogada encerrada ele vem por trás de todo mundo e ataca a frente do jogador do Vitória, ataca a frente do Ian, do Castilho e se desvincula do Dudu. E ninguém consegue saltar a tempo. O Dudu, que estava mais atrás, é o que tenta saltar, mas aí já era bola de neve na sequência. Acontece o gol do CRB, né? Uma jogada que até o Léo Condé falou que foi trabalhada, né?
essa jogada ensaiada do CRB. Aqui vem a sequência, né, de situações de Vitória. Vacilou com a bola. Thiago Lopes tenta construir por dentro, identifica o espaço, é desarmado e cede para mim uma das principais armas do CRB, como eu disse, contra-ataque. E aí o CRB faz a bola longa, aproveita a linha do Vitória destruturada, porque foi a situação de Vitória, estava com a bola na frente, então é normal ter essa desorganização, porque foi a posse perdida. E aí, na transição, o Vitória novamente toma o gol. Aqui, olha, Léo, volte rapidinho, dê pause. Só para vocês verem que eu peguei justamente o momento, depois desse segundo gol, que Yuri Castilho dá o pontapé inicial para a saída de bola. E aí vocês vão ver quantos segundos depois do Vitória até tomar o segundo gol e tomar o terceiro com lance idêntico praticamente. Vem Yuri Castilho, rola a bola para trás, aí Dudu rola a bola e tal, vem o Vitória construindo o jogo, né, tentando ali acalmar um pouco mais, porque o estádio já estava inflamando, já era 2-0, já era um placar muito perigoso, a bola vem para um lado, vem para o outro, e apenas, gente, 27 segundos depois do jogo ser reiniciado, Marcelo tenta construir por dentro, como vocês estão vendo, tenta trazer a bola, assim como o Thiago Lopes fez a jogada idêntica, parecida. Marcelo tenta trazer a bola por dentro, cede o contra-ataque, é desarmado, cede o contra-ataque, novamente a jogada, meu Deus, é muito parecida. A diferença é que ali foi a bola longa, agora foi jogada de pé em pé. E aí, novamente, com a defesa desestruturada, o CRB chega com muita propriedade e consegue marcar o terceiro gol. Então, como eu disse, a parte psicológica também pesou muito nesse jogo. Foram um gol em 1 minuto, então sofreu 2 gols com a mesma proposta, da mesma forma. Aqui também é o que também me incomodou nesse quarto gol que o Vitória sofreu no segundo tempo. Perceba que aqui são 6 jogadores no corredor lateral. E a Matheus Ribeiro faz a bola. O que me incomoda é que ele é lateral. Todo mundo sabia que Matheus Ribeiro é um lateral improvisado na esquerda, ou seja, tem que fechar a direita dele, principalmente nessa situação. Então, tendo 6 jogadores ali no corredor lateral, ninguém fechou o cruzamento. Matheus Ribeiro domina a bola, traz ela para trás e com bola descoberta consegue fazer o cruzamento. Aí Marcelo não acompanha o jogador, não referencia o adversário que chega livre e aproveitar o rebote, né, e marcar o gol. Aqui também outro lance que também mostra essa parte psicológica dos jogadores, como a atenção foi por água abaixo desse jogo. Bola parada, né, ali Marcelo dorme, né, na marcação, a bola entra nas costas de Marcelo, e aí não tem ninguém fechando o jogador no lado oposto, mas 3 toques somente foi suficiente para o CRB nessa jogada fazer o 5º gol. Né, e Marcelo, mais uma vez, não conseguindo acompanhar a marcação, e no lado oposto também o jogador infiltrando com muita liberdade. Aqui, mais uma vez, né, o Vitória, com o Elton Ney agora, construindo a bola por dentro, trazendo essa bola para o corredor central, é desarmado, e aí mais uma vez o CRB pega essa defesa do Vitória desorganizada através do contra-ataque, consegue chegar ali com propriedade no último terço e Marcelo novamente não consegue antecipar o opositor e ele chega livre para marcar o gol. Me perdoe, gente, é porque realmente foi difícil. Foi difícil. Ok, velho, agora vamos lá. A gente conversou no off que apesar da gente ter dito na transmissão que nada deu certo, que não foi bem assim, que em algum momento as coisas funcionaram, mas funcionaram em um momento em que já estava 3-0. Sim. Mas mesmo assim, Paulo, o que é que você considera determinante? Pra mim, um fator psicológico, tá? Pra mim foi o mental. Não tô tirando mérito do CRB não, pelo amor de Deus. O CRB mereceu, poderia ter sido mais, é bom que se diga. Sim. Mas acho que o fator mental foi determinante, velho. Determinante. Eu concordo com você. Pra mim, o principal fator desse jogo foi o fator mental. O psicológico do jogador tava muito abalado. Não é normal o Vitória tomar um gol em 45 segundos, 2 gols em 45 segundos, da mesma forma que tomou o anterior, fazendo a mesma jogada, sofrendo o mesmo dano, cedendo no mesmo espaço. Não é normal o Vitória tomar, né, de 6 gols, 3 gols em contra-ataque com a mesma jogada, idêntica, tentando construir por dentro, sofrendo o contra-ataque e tomando gol. Então, para mim, o fator psicológico foi muito agravante. Né, e também, né, o fator, né, técnico, individual nesse jogo também pesou muito, né, muitos jogadores que renderam na Série B, que são bons jogadores, mas que nesse jogo tivemos e convenhamos, embora, né, muitos atletas ali já mostraram desempenho na Série B, são jogadores de qualidade, mas nesse jogo, tanto assim que se vocês não notaram, não teve análise individual desse jogo, por motivos óbvios, né, não teve ninguém que se sobressaiu assim na partida individual desse jogo, não teve um assim que ele vai falar, pô, esse aqui jogou muito, então merece uma análise individual, não teve ninguém. Então acho que o fator psicológico, o fator individual e também algumas ideias ali, principalmente de entrar, né, com 2 laterais, o Ian e o Marcelo são atrás mais defensivas, que não apoiam com tanta qualidade assim, era algo que, embora eu entendi a ideia inicial de atrair o CRB para o campo, jogar em velocidade com o quarteto lá da frente, eu entendi, não achei que foi burrice, mas é uma estratégia que eu faria outra, né? Eu colocaria pelo menos o Railan, ou os 3 zagueiros e o Railan, né? Ou os 3 zagueiros e o Mateuzinho, para ter um pouquinho de apoio e liberar um pouco mais, né, os laterais, para não ficar dependendo só desse quarteto. Mas enfim.
Pra mim foi o grande erro dele, foi terminar o jogo com a mesma linha defensiva sem mudar pelo menos um dos dois laterais. Ele ter terminado com Ian e Marcelo, pra mim foi determinante, velho. Ele deveria ter mudado pelo menos um dos dois. É isso, meu povo. A análise mais dolorida que a gente fez aqui, mas agora oficialmente passou, acabou. Se você assistiu até aqui, coloque Vitória 2 Avaí 0. Bote nos comentários, Vitória 2 Avaí 0, tá? Valeu, Paulo, mais uma vez, tamo junto, obrigadão. Valeu, galera, é nóis, um abraço e deixa o like, toca no gostei se assistiu até aqui. Fui. E claro, peço pra você abrir agora a transmissão de Vitória e Avaí e tocar no gostei e comentar lá no chat. Vim pela análise. Valeu, galera, tamo junto, muito obrigado, tá? Um abraço.